Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Zubeldia explica a decisão por reservas contra o Águia e diz que aconselhou o Wellington a renovar. Agora são 8 jogos no currículo de Luiz Zubeldia no São Paulo, com 2 empates e 6 vitórias, a mais recente na noite desta quinta-feira, por 2-0 contra o Águia de Marabá, no Morumbis, que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, ao ser perguntado sobre como é ser um técnico sem derrotas, o técnico preferiu nem responder, apenas sorriu e pediu uma próxima pergunta. Sobre o jogo desta noite em que o goleiro Axel saiu de campo como um dos melhores jogadores em campo, o técnico disse que a equipe poderia ter conseguido com um placar ainda mais elástico. A equipe jogou bem os 2 tempos. Tenho a sensação de que merecíamos mais gols, mas era importante passar de fase, a responsabilidade era 100% nossa. Fizemos o que tínhamos de fazer com um rival que tentou fazer um bom trabalho, mas não deixamos reagirem. E isso é bom para o time, porque assumimos a responsabilidade e jogamos a fase muito séria, apesar de ganharmos a primeira partida. Era importante que nosso torcedor pudesse ver uma vitória. Gostaríamos de fazer muito mais gols e acho que o desenrolo do jogo indicava que poderíamos ter feito 4, 5 gols no mínimo. Mas também temos de ter os pés no chão, porque também falta crescermos em alguns aspectos. Assim como aconteceu no Mangueirão, o técnico optou por escalar um time reserva, dando descanso a vários titulares. Alguns jogadores, por exemplo, ficarão 13 dias sem jogar até a partida contra o Talleres, dia 28, na partida que fecha a primeira fase do São Paulo na Conmebol Libertadores. Sinto que estamos numa etapa em que os que têm mais minutos necessitam treinar, sem o estresse de jogo, e quem tem menos minutos necessitávamos ver em um jogo oficial com nosso torcedor para avaliar o rendimento. Ao final, sempre digo o mesmo, nosso torcedor não se pergunta se joga Pedro ou Juan. Joga São Paulo, não importa quem joga. Essa é a mensagem para meus jogadores. Amanhã é virar a página e pensar no Talleres, destacou. Quem não jogou, mas vem recebendo atenção especial de Zubeldia é o lateral Wellington. Com contrato até 31 de dezembro, ele foi chamado para uma conversa e ouviu que deveria renovar. A situação dele é de conhecimento público. É um jogador que eu gosto muito. Não há muitos laterais com a característica do Wellington, nem aqui nem no exterior. É um jogador da casa, formado na base e creio que tem uma boa idade para seguir fazendo seu jogo. Mas eu não sou o Wellington. Eu posso entrar na cabeça dele, posso sugerir que São Paulo é um dos times mais importantes do mundo, mas ao final não posso me meter na decisão do jogador. A parte econômica contratual que rodeia o futebol, quem pode decidir é o jogador e a diretoria. Eu chego até um certo ponto. Conversei com ele, com a diretoria, mas se não chegarem a um acordo tem de ver como solucionar uma futura ausência. Mas ele tem contrato com o clube até o fim do ano. Isso já nos dá um pouco de tranquilidade, é importante e o futuro vai ter que resolver junto com a diretoria. Vamos dando minutos ao Patrick para que também possa demonstrar que pode jogar. Segunda notícia. São Paulo vê Caleri em evolução, mas retorno contra o Talleres ainda é dúvida. Luiz Zubeldia ainda não sabe se poderá contar com o atacante Caleri na partida contra o Talleres, da Argentina, no próximo dia 28, no jogo que finaliza a primeira fase da equipe na Conmebol Libertadores. Depois da partida contra o Águia de Marabá, na noite de quinta-feira, que definiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador disse que ainda não pode cravar o retorno do centroavante, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita. Caleri está bem. A ideia é que tenha 2 ou 3 sessões de treinos antes do jogo contra o Talleres. O que não posso te dizer são os minutos, porque aí já será um trabalho de equipe entre o departamento médico, jogador e comissão técnica, explicou o treinador. Zubeldia foi perguntado também se há a possibilidade de Lucas começar jogando a partida contra a equipe argentina na próxima semana, mas disse que ainda é cedo para definir quem começa o jogo. Nem todos os jogos são iguais. Contra o Talleres não vai ser igual contra o Barcelona, porque o Talleres tem uma força maior em muitos aspectos. É uma equipe que está bem estruturada, tem um modelo de jogo muito importante a partir do seu presidente. Sei que é um clube que trabalha para um modelo de jogo. Contrata para seu modelo de jogo. Contrata jogadores jovens físicos para sua ideia de jogo. Por isso se classificou para a Libertadores, está bem no torneio argentino. Possivelmente teremos o controle de bola, sairemos e seremos protagonistas, mas a transição deles vai ser muito mais forte do que a do Barcelona.
É uma equipe que pode se defender, mas vai estar atenta ao contra-ataque. Assim como tem essa aspiração de contra-atacar, também vai se abrir defensivamente. Sem rodada do Brasileirão no fim de semana, o São Paulo volta a campo somente contra o Talleres, na quarta-feira da semana que vem. O jogo, que será disputado no Morumbi, vale a liderança do Grupo B da Libertadores. Os argentinos estão na primeira colocação com 13 pontos e saldo positivo de 6 gols contra 10 pontos e saldo positivo de 5 gols dos tricolores, vice-líderes e já classificados para o mata-mata do torneio sul-americano. Terceira notícia. São Paulo despacha a Águia de Marabá pela Copa do Brasil com Lucas Moura convertendo pênalti. Os gols que garantiram a classificação foram marcados na primeira etapa, com Lucas convertendo um pênalti e Eric ampliando o placar. Apesar das mudanças na equipe, o São Paulo manteve o controle da partida, evidenciando sua superioridade em relação ao adversário. O próximo adversário do tricolor na Copa do Brasil será conhecido por meio de sorteio realizado pela CBF. A entidade ainda não divulgou as datas para os confrontos da terceira fase entre Internacional e Juventude, Atlético PR e Ipiranga de Erechim, e Grêmio e Operário PR. Enquanto isso, o Águia de Marabá, que precisava vencer para avançar, até deu indícios de que poderia oferecer resistência ao São Paulo. A primeira oportunidade do jogo foi dos visitantes, com Braga avançando pela direita e tentando finalizar, mas sendo bloqueado pela defesa são paulina. No entanto, logo ficou evidente que o tricolor tinha mais recursos e logo tomou controle das ações. Lucas e Eric foram os responsáveis por selar o placar de um primeiro tempo de domínio praticamente absoluto da equipe comandada por Luiz Zubeldia. Com a vantagem consolidada, o São Paulo manteve-se ativo no setor ofensivo, criando oportunidades, porém, algumas delas desperdiçadas. Galopo teve uma chance clara, mas mandou a bola por cima do gol, enquanto Rodriguinho, que entrou na segunda etapa, exigiu uma excelente defesa de Axel após um passe de Ferreira. Quarta notícia. Abel Ferreira dá declaração polêmica e torcida do São Paulo vem direta para Zubeldia. São Paulo e Palmeiras são eternos rivais. A rivalidade vem aumentando a cada ano, com os clubes se enfrentando em diversos campeonatos. Toda essa disputa passa para os jogadores e também aos treinadores. Não é de hoje que Abel Ferreira vem tendo algumas desavenças com pessoas do São Paulo. Já foi com o jogador Caleri e dirigente Belmonte. O comandante português gosta desse tipo de situação. Na última entrevista coletiva, após o empate do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Abel mandou uma indireta, sem citar nomes, e os torcedores são paulinos cravam que foi para o comandante Zubeldia. Esse dia estava vendo treinadores peitando jogadores, outros chutando copos de água. Até perguntei para o núcleo de inteligência se o meu chute foi mais rápido e disseram que eu estava em segundo. O outro foi muito mais rápido, disse Abel. Tenho que começar a treinar o meu pé para voltar para o primeiro lugar. Já que ninguém fala nisso, eu tenho que falar, concluiu o treinador palmeirense. Irmão, ele começou a carreira de técnico em 2012 e São Paulo do campeão. Até 2020 SP não tinha ganhado nada. Aí chegou ele e nos deu o Paulista. Depois eliminamos na Copa do Brasil e fomos campeões e depois campeão da Supercopa em cima dele. Mais São Paulino que isso impossível, disse um torcedor São Paulino. Mais um seguiu na mesma linha. Existe palmeirense mais São Paulino que o Abel Ferreira? O cara não consegue ficar sem falar do São Paulo ou do nosso treinador, afirmou. O certo é que essa declaração de Abel vem repercutindo bastante nas redes sociais. Mesmo em um jogo que em nada o SPFC tinha a ver, o técnico meio que soltou uma indiretinha para o pessoal no Morumbi. É claro também que a fala do técnico do Palmeiras também chegou até o conhecimento dos profissionais do São Paulo e principalmente ao comandante Zubeldia. Em campo, o SPFC vive um ótimo momento e os jogadores estão fechados com a nova comissão técnica. O nível aumentou consideravelmente se comparado com o que era com Thiago Carpini. Existe uma sintonia muito grande nesse momento e a torcida só espera que isso se converta em mais títulos até o fim do ano. A Libertadores, é claro, é o principal objetivo do tricolor. Voltar à competição que o São Paulo sempre foi acostumado a jogar, vencer e passar por cima dos rivais, faz com que os tricolores se empolguem na temporada e isso gera muita esperança.